E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Márcio e eu sou professor de língua inglesa. E eu estou aqui hoje para ajudar vocês no processo seletivo da OGMO, Espírito Santo. E eu tenho certeza que com essas aulas de inglês vocês vão poder pontuar, vocês vão conseguir pontuar nesse processo seletivo. Muita gente acredita, acha que por não saber inglês, por não dominar completamente a língua, não vai conseguir fazer uma boa prova de língua inglesa. E eu estou aqui para ajudar vocês a marcar as opções corretas. E posso falar para vocês, não precisa saber tudo de inglês para fazer uma boa prova. Sabendo alguns elementos básicos e tendo boa vontade de pegar e dar uma pesquisada ali no texto da prova, vocês vão conseguir acertar muitas questões. O edital traz como conteúdo a compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa. O edital, ele não é um edital complexo. Ele traz aqui que você precisa compreender e interpretar o texto escrito em língua inglesa. E para isso, você precisa conhecer alguns itens gramaticais relevantes para a compreensão desses conteúdos semânticos. E é isso que nós vamos estar vendo. Alguns conteúdos, alguns itens de vocabulário, alguma coisa de gramática, relembrar aquilo da escola. Tem item aqui que vocês estudaram lá no fundamental ainda, um pouco no ensino médio. Às vezes você não viu isso também. Vai saber, às vezes era a hora que você estava na quadra, lá no interclasse, e o professor de inglês estava explicando isso aí, né? Então nós vamos revisar tudo isso aqui. Eu preparei um módulo bem especial sobre conhecimentos de nomenclatura técnica referente à área marítima da língua inglesa e temos bastante coisa para a gente ver. Tá bom? Temos muita coisa para ver aqui nesse módulo. Vou começar aqui falando de artigos. E o primeiro artigo é o artigo definido the. Ele significa o, as, o, a, os e as. Temos um exemplo aqui. Aqui, ó. The number of elephants in Botswana is estimated to be about 130,000. Então aqui, ó, the number, o número. Esse artigo é definido e ele vai indicar, então, algo específico. Um outro exemplo, daqui, ó, the government did not provide information about the nationality of the two men. Então temos aí o the aparecendo 3 vezes nessa frase, indicando aí, ó, o governo não providenciou informação sobre a nacionalidade dos 2 homens. Um item de vocabulário importante que aparece nessas frases é o about. O about está aqui, tá na primeira frase, na segunda, ele vai significar sobre, cerca de, e também vai significar aproximadamente, acerca. Então, nas duas frases, nós temos o about, na primeira, falando da quantidade, aproximadamente 130 mil. E na segunda frase, o about está falando significa a respeito de, acerca da nacionalidade dos 2 homens. Então é um item que vai aparecer muito, pode aparecer muito nos textos que a gente estiver trabalhando. Outro item de vocabulário é o of, que significa de. Então, of significa de. Quando você junta o of com aquele the, com o artigo, nós vamos ter o do, da, dos, das. Isso aparece também aqui nas frases que nós estamos trabalhando. Continuando nos artigos, temos alguns artigos aqui que são indefinidos. 2. O a, que significa um e uma, ele é usado antes de palavras que começam com consoante.
Então, tem exercício que pede para vocês completarem com a, an, isso cai nas provas. Então, tem que lembrar que o a, ele é usado antes de palavras que começam com consoante. E um exemplo, a car, um carro. A t-shirt, uma camiseta. E o an é usado antes de palavras que começam com vogal. An elephant, um elefante. An apple, uma maçã. Então, lembrar sempre disso aí, an está associado com vogal e a com consoante. Resumindo os artigos, nós temos o the, significa o, a, os e as. O a significa um e uma. E o an também significa um e uma. Só que na hora do uso, vocês vão ver que o a é usado antes de consoante. E o an antes de vogal. Vamos passar agora para um exercício de compreensão e interpretação, mas antes tem que passar um conteúdo importante aqui, que são as palavras cognatas. Quando vocês estiverem lendo um texto, estiverem em contato com o texto em inglês, vocês vão perceber que muitas palavras são parecidas com a língua portuguesa. E se você tem um conhecimento de outra língua, já estudou outra língua e não o inglês, você vai ver que tem palavras que se parecem lá com o espanhol, com o alemão, com o russo. Mas focando aqui no português, né, nas palavras em inglês que se parecem com palavras em português, nós chamamos essas palavras de palavras cognatas. E quando, em geral, elas se parecem e são aquilo com o que se parecem, são cognatos verdadeiros. Essas palavras, tem alguns exemplos aqui, elephants, government, information, estimated, são palavras que a gente consegue deduzir ali, porque elas têm a mesma origem, a mesma raiz semântica. Por exemplo, elephants não tem como ser outra coisa, elefantes mesmo. Government, governo. Information, informação. Estimated, estimado, está ligado ao verbo estimar, quantidade. Vamos lá, de novo, as mesmas frases que nós usamos lá atrás. The number, então nós já sabemos o que significa the. Number, apesar de não ser exatamente uma palavra cognata, é uma palavra que é conhecida da gente, número, né? Todo mundo conhece, quase todo mundo conhece a palavra. Nós vimos o of, que significa de. Elephant, é uma palavra cognata. Em Botsuana, então você sabe que é um lugar, aqui ó, a letra maiúscula indicando que é nome de lugar. Né? Isso aqui é um amiguinho nosso antigo, né? O is, é o verbo to be, depois nós vamos dar uma revisada, mas é um coleguinha já, todo mundo estudou isso durante os 7 anos de escola, né? Estimated, que nós vimos ali agora, to be about, e aí os 130 mil. Dá para ter uma noção, se tiver uma pergunta lá, o número estimados de elefantes em Botsuana é quanto? Você sabe responder. Aproximadamente, é exatamente 130 mil? Não, não é exatamente, porque nós temos o about aqui, ó, dando essa ideia de incerteza, mas aproximando. É aproximadamente, mais ou menos, 130 mil. Uma outra aqui, o the de novo, que você vê, aparece muito. Government, palavra cognata, o governo. Isso aqui, ó, did not, é um marcador de tempo passado, para indicar que está no passado. O not, vocês já sabem que é não.
Então, é o passado, é o não no passado aqui, ó, did not provide. Dá para ter uma noção que é providenciar alguma coisa. Aqui é a palavra cognata. Information, de novo, about. O que será nationality? Outra palavra cognata, nacionalidade. E a palavra man, todo mundo conhece também, porque todo mundo que sabe que existe o Superman, o Batman, só que esse aqui é com a letra E. Aqui, ó, um Ezinho aqui. Esse man com a letra E é o plural de homem. Então, o man do Batman termina assim, ó. Man. E tudo que tiver com E é o plural do man, né? Batman, Batman. Se fosse Batman com E, seriam Batmans, mais de um. Um monte de Batman. Então, man é o plural de homem. Homens, então. O governo não providenciou, não forneceu informação sobre a nacionalidade dos dois homens. Bom, mas nem tudo são flores, nem tudo é facilidade, né? Existem algumas palavras cognatas que não significam aquilo com o que parecem. Então, a maioria é aquilo mesmo. Parece e é. A maioria parece e é. Algumas parecem e não são. Eu tenho aqui alguns exemplos, como realize, que parece realizar, mas não é. É pensar, imaginar. Pretend, parece pretender, mas é fingir. College, parece colégio, escola, mas é faculdade. E support, parece suportar, mas é apoio, né? Apoiar alguém. Então, eu separei aqui 10 cognatos falsos, que eu acredito que são muito comuns, a gente vê muito em textos. Existem muitos outros, mas eu separei 10 aqui para a gente começar a ver. Attend, application, parents, prejudice, actually, devolve, fabric, exploit, push e lunch. Dá uma olhadinha aí e pensa o que parece que eles significam. O que parece para vocês o que eles significam. Vou dar 2 segundos. Bom, vamos lá então. Já deu. Meu relógio está adiantado aqui. Olha lá, attend parece atender, né? Mas não é. É frequentar, assistir, participar. Application parece aplicação de alguma coisa, na verdade é inscrição. Parents parece que são os parentes, mas não são, são os pais. Prejudice parece prejudicar, mas é preconceito. Actually parece atualmente, mas significa na verdade. Devolve parece que é devolver, mas é transferir. Fabric parece fábrica, mas é tecido. Exploit é explorar, parece explodir alguma coisa, né? Mas é explorar. Push parece que é puxar, mas é empurrar. E lunch parece que é lanchar, mas é o almoço. Então, essas são algumas palavras. E eu trouxe um texto aqui para a gente dar uma olhada e resolver uma questão, talvez duas. Então, é um texto muito simplesinho, eu numerei aqui alguns parágrafos e vamos dar uma lida aí, né? Como eu falei, a gente não precisa saber todas as palavras do texto para resolver as questões. O importante aqui é acertar as questões. Se quiser depois entender o texto, pega a prova e pesquisa em casa, sabendo que acertou. É melhor isso, saber que acertou a questão. É melhor saber que acertou a questão e não entender o texto do que entender o texto e errar a questão. E acontece isso, é muito comum acontecer isso com quem fala inglês. Às vezes entende o texto todo e erra uma questão. Questãozinha boba, às vezes de artigo, a pessoa erra. Né? E gente que fala inglês. E isso não vai acontecer com vocês. Vocês vão acertar essas questões. Inclusive as mais difíceis. Então tá lá. The Swansea-based scientists spent years piecing together. Aí tem um espaço aqui, ó, que é para a gente completar. Um espaço aqui para a gente completar, tá bom?
ancient DNA puzzle that suggests hunting by humans caused this giant seabird's demise. Dr. Thomas studied bone and tissue samples from 41 museum specimens during a PhD at both Bangor and Copenhagen University. Aí um cognato aqui, já vimos outro cognato aqui, ó, tá falando de cientista. Já vamos entendendo o texto, ó. Tá falando de algum cientista, né, DNA, né, o cientista, alguma coisa de DNA, humans, tá falando de causa, e demais é uma palavra aqui que talvez possa causar algum problema se for questionado, mas a gente não sabe ainda, estamos dando uma olhada no texto. E ele vai falar do seabird, né? Então, about 80 centimeters, né, tall, the stubby-winged and bulbous-billed great auks used to be found all across the North Atlantic. Então, ó, falando de algum bicho ligado ao Atlântico Norte. Da onde? América do Norte, Greenland, ó, Iceland, tudo com maiúsculo aí, ó, indicando que é nome de lugar. Então, esse animal estava relacionado a esses lugares aí. Being flightless, a gente vai ter uma aula só falando de sufixos e prefixos. Esse less é um sufixo muito importante. They were always targeted. E aqui mais um lugarzinho para a gente completar. Local people for food, for their feathers. Diz Dr. Thomas. But around 1500, when European seamen discovered the rich fishing grounds of Newfoundland, tá aqui, ó, de novo, um Nzinho aqui, maiúsculo, mostrando que é uma palavra, que é o nome de um lugar. Hunting intensified. Intensified tem a ver com intensificar alguma coisa. E ele vai by about, aí o about aqui, ó, por volta de aproximadamente 1850, the great auk was extinct. Então o bicho do qual ele está falando aqui foi extinto. E ele vai falar the last two, numeral, no specimens, espécies, were hunted down by fishermen on Eldey Island, nome de um lugar de novo, off the coast of Iceland. Beleza. Aqui, o exercício, um dos exercícios relacionados a esse texto que a banca apresentou, foi o seguinte: você tinha que marcar a alternativa que corretamente preenche os espaços em branco das linhas 1, 4 e 8. Qual vai ser a opção que completa corretamente aqueles espaços? Então vamos dar uma olhadinha de novo ali, ó. Os 3 espaços estão aqui. E vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar lá na questão. E nós temos lá and, of, by. Então nós temos aqui, ó, artigo, of e by. Lembra que o and é o artigo que você vai utilizar antes de palavras que começam com vogal. Lembra lá. Se a palavra começar com vogal, aí você usa o and. Já o a, você vai usar antes de palavras que começam com consoante. Isso aqui para a gente começar a resolver aqui, a pensar aqui. O of, nós já vimos que significa de. E o by nós não vimos ainda, mas aqui por esses 2 elementos a gente já começa a dar uma olhada aqui. O to significa para. O the é artigo definido. Vamos voltar lá na questão. Together. Então, o cientista passou lá o tempo junto. O DNA, o antigo DNA. Não, porque DNA tem vários, não pode ser um só o antigo DNA. Não, são vários DNA, tem DNA de um monte de bicho, né? Cada bicho tem lá o DNA dele
um DNA dele lá de uma espécie, DNA de outra espécie, são várias espécies, tem vários DNAs. Então não tem como ser O, já elimina aqui, ó, já elimina esse aqui do O, porque não pode ser O, né? Pode ser no, passou junto, ser no antigo DNA. No antigo DNA. On, nós vamos dizer que on significa no, em, também não dá para mexer no DNA do bicho. E nem in também significa no, não vai dar certo. Então ali vai ter que ser um artigo mesmo. Ali vamos ter um artigo, então, encaixando. Qual o melhor artigo para encaixar ali? Vai ser an. A única opção que tem an é essa aqui. Então logo a opção correta é essa aqui, ó. And tá aqui and aqui, ó, defines paint a picture of, né? Então, uma imagem de como e o by significa por, pelo povo local. Então a alternativa correta, alternativa A. Baseando-se aqui, ó, se você não souber tudo ali, através de uma ali você já matava, não precisava nem ler o resto, só cabe o N ali. Bom, outro elemento importante que nós precisamos saber são as preposições. E nós vamos trabalhar com essas três aqui para começar. E são as três mais enjoadinhas, tá bom? Então temos o on, que significa em. O in, que significa em. E o at, que também significa em. E os três têm um sentido muito parecido, só que o uso é que vai ser diferente. O on, ele tem o sentido de sobre, em cima de, acima de, em. Vai dar essa ideia de no e na, muitas vezes acompanhado do artigo, tá bom? Então você tem lá on the, tá joia? O artigo the, muito comum usar associado. O in, ele também significa em, mas ele dá essa ideia de dentro, tá bom? Então o on é o sobre, o in vai dar a ideia de dentro, é o em, mas está dentro. Né? No e na também associado com the, também vamos ter in the, e o at vai ser o em, mas no sentido de as, para horas, se for falar de horas, vai ser o às 11 horas, às 12 horas, at, em, no e na. Vamos dar sequência aqui, você vai ver aqui então ó, o on, com esse sentido de sobre, indicando tempo para data específica. Então não é somente o mês. Tem que ser, em dezembro, não vai ser o on. No dia 7 de março, aí sim vai ser o on, porque a data é específica. No dia 7 de março, on March the 7th, vai estar lá, beleza? Vai ter um teste no dia 7 de março. Tá bom? Se fosse somente o mês, se fosse somente em março, aí não seria on, seria in, que nós vamos já ver. Para indicar também o dia específico, e aí eu estou falando de dia da semana, tá bom? É importante, algumas questões dessa banca cobraram conhecimento de dia da semana e meses do ano. Então é interessante a gente dar uma trabalhada nisso no vocabulário, tá? Eu já tenho uma aula certinha onde nós vamos trabalhar com os dias da semana, meses do ano, para revisar esse vocabulário. Mas lembra, para indicar dia da semana, usamos on. On Saturday, no sábado. On Monday. On Monday, tá vendo? Ó, na segunda-feira. E aí segue. E para falar de lugar. Mas como assim falar de lugar? Para falar que está sobre algum lugar, está sobre a mesa.
Beleza? As frutas estão sobre a mesa. Tá joia? Às vezes vai usar on para lugar tipo ônibus, metrô, também. O in, que é o nosso dentro, ele vai indicar, quando for indicar tempo, você vai estar ligando ele à parte do dia, in the afternoon, que é à tarde, in the afternoon, in the morning, in the evening. Somente com night, nós não vamos usar in. Não usa in com night, usa at night. Mas o restante aqui, à tarde, de manhã, usa in. Vamos usar in mais o mês, in June. Lembra lá que eu mostrei aqui, ó? On March. Beleza, on March the 7th, dia específico. Quando chega no in, você usa in mais o mês. E não vai utilizar dia do mês, é só o mês, em junho. Um dia em junho, pode ser qualquer dia em junho. Quando você for falar do ano, em 2011, em 1998, usa in também, para ano, data também. É um ano específico, mas não é uma data específica. Também para estações do ano. Opa, vou voltar aqui. A minha borracha. Estação do ano. In. Aí vamos usar o the. In the summer. In the summer. No verão. Beleza? Então vamos usar o in aqui com esse sentido de tempo, falando desses tempos maiores, né? Que é à tarde, manhã, à noite, quando não for night. Em junho, no ano 2011, no verão. Também vamos usar o in para falar de lugar, quando estiver ligado a nome de cidade, nome de bairro também, nome de estado. Não botei nome de bairro aqui, porque eu acho pouco provável que uma prova traga muito nome de bairro, né? Vou usar mais nome de cidade, estado, nome de país, parte de uma casa. Então, em Teresina, em São Paulo, em Brasil, in the kitchen. Interessante e importante lembrar que para nome de país, a gente não usa em inglês artigo antes de nome de país. Em português a gente usa, né? O Brasil é um país maravilhoso. O Espírito Santo é fantástico. Em inglês não se usa artigo antes de nome de país, a não ser que já faça parte do nome do país. Tipo, os Estados Unidos já faz parte do nome os Estados Unidos. Em inglês, né, já tem o the lá. Em português não, você não vai falar, jamais vai falar in the jamais vai ter esse the aqui, tá bom? Então, in Brasil, in South Korea, né, na Coreia do Sul. E aqui, in the kitchen, por exemplo, como parte de uma casa. In the kitchen, na cozinha. In the bathroom, no banheiro. Então, at, ele tá aqui, ele é o mais exato. Então, I go to work at 7 a.m. Vou para o trabalho às 7 da manhã. I work at home. I work at home. Aqui, ó. At home. Eu trabalho em casa. Tá bom? Então, at significa
em um local específico e significa as, para a hora específica também, para as horas, né? Então, só relembrando, nós temos aí o on, significa em também, mas com aquele sentido que eu falei, né? Aqueles usos que nós falamos. E está aqui, um resuminho. Está ali, ó, o in, usado para séculos, está lá, ó, décadas, tá vendo? Um limite, um tempo maior. Ano, meses do ano. E aqui esses três aqui, ó, esses três horários aqui, tempos do dia. In the morning, the afternoon, the evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. Tá aqui. O on para dias da semana, né, dias do mês, datas corretinhas ali, ó, consistindo do mês e dia, feriados, que eu não falei lá, mas está aqui, feriados usando a palavra day. Então, Christmas Day, Easter Day, que é Natal, Páscoa, Ano Novo, aí usa on. E o at, para tempo, né? Não falei, né? Noon é meio-dia e midnight, meia-noite. Então temos essas duas palavras aqui. Noon, que é meio-dia. E temos o midnight, que é meia-noite. Temos noon, midnight. E também para alguns feriados sem a palavra day. Então, Christmas, Easter, New Year's Day, New Year's, vamos usar o at. E night, aqui ó, at night, como nós já falamos. E aí esses são os usos das preposições.